Oi, gente, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula das sextas-feiras à noite. Lembrando que agora no mês de junho são as nossas últimas aulas, né? Porque eu condensei, eu juntei todos os assuntos mais importantes para poder entregar logo para você tudo que eu tenho de mais relevante, né? Para oferecer, para você não precisar ficar esperando até dezembro, né? Então eu estou me esforçando para entregar logo para você não precisar ficar esperando, né? Lembrando que apesar de estar aparecendo uma live, isso é uma gravação, é uma estreia. As estreias são vídeos gravados, mas que a gente pode interagir por chat. Como eu expliquei em fevereiro, eu estava com dificuldade de gravar à noite, mas durante o dia eu tenho essa disponibilidade. Então eu gravo de dia para à noite você poder estar assistindo. E nesse exato momento eu estou aí ao vivo assistindo com você, interagindo aí no chat. Você pode colocar as suas perguntas, seus comentários, eu vou responder a todos com a maior satisfação, o maior prazer, tá? E hoje é dia dos namorados, mas esse não é assunto de hoje, porque se você tá sem namorar ou tá passando por problemas nessa área, já tem 2 vídeos no canal, 2 vídeos importantes sobre isso que podem ajudar você. O primeiro deles é sobre a vida amorosa dos 4 temperamentos e como você pode turbinar a sua. E o outro é sobre a autoestima dos 4 temperamentos e como dar uma levantada no seu visual de um modo simples e até mesmo econômico. São vídeos que são mais longos do que o normal. Normalmente a gente faz 1 hora e pouco, né, de vídeo, né, de aula, mas o vídeo sobre autoestima tem quase 2 horas e o vídeo sobre relacionamento amoroso, né, romance e tal, ele tem quase 4 horas. Por isso, você, se quiser, pode assistir aos poucos, porque eu coloquei para você nos comentários desses 2 vídeos os minutos em que cada grande bloco começa, né? Cada bloco de assuntos, né? Começa e você pode ir certinho ali no bloco que mais interessa para você, tá certo? Ou então, se quiser, assiste tudo de uma vez só, tá? Os links estão aqui, desses 2 vídeos estão aqui embaixo na descrição, né? E o assunto de hoje é o modo de aprender e o modo de ensinar de cada temperamento. Mesmo que você não seja professor, nem aluno de nenhum curso, eu não faço faculdade, eu não estudo, eu não dou aula de nada e tal. O tempo todo a gente está aprendendo e ensinando, né? Não sei se você já parou para pensar, mas o tempo todo a gente está fazendo isso. Os pais ensinam para os filhos, os irmãos ensinam uns para os outros, os amigos ensinam entre si, né? Descobriu um negócio legal, vou ensinar para os outros. Até mesmo desconhecidos que compartilham alguma informação, até mesmo via internet, já aprendi tanta coisa boa com desconhecidos na internet, né? E a vida cristã é uma vida de eterno aprendizado, né? Aprendizado com Deus, com os nossos líderes, com os nossos irmãos de fé, né? Na fé, né? E nas igrejas, a gente é ensinado e pode ensinar, né? Também. Em todas as condições que a gente possa estar exercendo ali, pode ser como pastor, como presbítero, como professor de escola bíblica, como líder de grupo, missionário, né, como irmão mais maduro, ou até mesmo não tão maduro assim, né? Eu lembro que eu gostava de ensinar, o pouco que eu aprendia quando eu era recém-convertida, eu já corria para ensinar para minha irmã, que se converteu mais ou menos na mesma época que eu, né? Então, a gente está o tempo inteiro aprendendo e ensinando. Só que para a gente conseguir ensinar alguma coisa de uma maneira que a outra pessoa realmente aprenda, isso vai depender do temperamento de quem ensina e do temperamento de quem está sendo ensinado, porque ensino e aprendizagem, essa relação, precisa de conexão, né? Conexão de pensamentos, você conseguir chegar não só à mente, mas ao coração da outra pessoa, né? E cada temperamento ensina de um jeito diferente e também aprende de um jeito diferente do jeito dos outros 3 temperamentos. E presumir que o que deu certo com você também vai dar certo com as outras pessoas de outros temperamentos é um erro, porque não vai, né? Se você quer ensinar ou aprender alguma coisa de um jeito mais efetivo, você precisa entender
as diferenças entre o seu modo de aprender e de ensinar e o modo dos temperamentos diferentes do seu fazerem isso também. Então, por que será que algumas pessoas aprendem melhor a partir de conceitos, enquanto outras só conseguem aprender se colocarem em prática? Por que alguns ensinam de um jeito leve, divertido, e outros chegam a sufocar os alunos com um monte de teoria? Por que tem gente que parece se estressar nesse processo, né, de ensino-aprendizagem, enquanto tem gente que parece que tem tudo sob o mais absoluto controle? É isso que a gente vai ver hoje, enfocando os esquemas mentais de cada temperamento, inclusive como eles encaram o ensino ao vivo e o ensino via internet. Como e por que cada um dos temperamentos costuma ensinar, como é que cada um dos temperamentos aprende melhor, como evitar, como é que você pode fazer isso, né? Evitar se relacionar com os seus professores, com seus pais, com seus pastores, com seus líderes, etc., de um jeito que os chateie. Né? Porque a gente, às vezes, pode estar chateando a outra pessoa sem não estar nem percebendo, né? Não tendo de jeito nenhum essa intenção, mas pode ser que esteja. Né? Então, como é que você pode evitar isso? Né? E como é que quem ensina pode adaptar as suas próprias preferências para conseguir se conectar melhor com cada temperamento, para que você, seja como pai ou mãe, ou professor, ou pastor, ou simplesmente alguém que queira ajudar as outras pessoas, possa ensinar de fato a todo mundo com quem você se importa, compartilhando com eficiência e efetividade tudo o que Deus lhe ensinar em todas as áreas da vida. É isso que a gente vai ver hoje. Né? Então vamos ver o resuminho dos 4 temperamentos, mostrando para você aquela figura que, se Deus quiser, você já vai decorar, né? Que toda aula eu mostro. A figura dos 4 temperamentos esquematizados, com seus emojis, né? Com pessoas com a aparência típica deles. Né? São 4 e são 2 extrovertidos, 2 introvertidos, 2 frios, 2 calorosos. Né? Um deles vai ser o mais extrovertido de todos. Outro vai ser o mais introvertido de todos. Um terceiro vai ser o com maior nível de energia. E um quarto vai ser o com menor nível de energia. Então vamos ver esses temperamentos? Começando pelo melancólico, representado pela moça com a lupa. Muito sério, leva tudo a sério. Né? Analisa todas as coisas, muito observador, muito crítico consigo mesmo, com as outras pessoas. Quer mudar o mundo, quer mudar a si mesmo, quer que tudo se aperfeiçoe, se torne melhor, nos mínimos detalhes. O melancólico é assim, ele é muito verdadeiro, ele tenta ser justo, tenta ser coerente, tenta ser lógico. Né? Ele é o mais introvertido de todos, né? Não é o que tem mais baixo nível de energia, né? Ele é o introvertido frio. Outro introvertido, que está logo abaixo dele, é o fleumático. Né? Esse sim, é o introvertido, que de todos os 4 temperamentos, é o que tem o mais baixo nível de energia. Ele é muito calmo, gentil, tranquilo, muito paciente, abnegado, se importa com as outras pessoas, quer ter paz, tranquilidade. Né? Enquanto o melancólico procura a perfeição em todas as suas formas, o fleumático busca a ausência de problemas. Ele quer ter paz e tranquilidade. Né? E esses 2 são os introvertidos. Agora vamos para os extrovertidos. O que está aí do lado do melancólico, com a mão na cintura, é o colérico. Ele é o que tem o maior nível de energia. Não é o mais extrovertido, é o que tem o maior nível de energia. Ele é líder por natureza, realizador, competitivo, está sempre atrás de um novo desafio e ele busca poder. E o último temperamento, que está logo abaixo dele, com essas moças que estão rindo e conversando, é o temperamento sanguíneo, é o mais extrovertido de todos. Ele é muito alegre, muito conversador, comunicativo, engraçado, está sempre em busca de novidades, quer experimentar tudo de bom e interessante que a vida tem para oferecer. Esses são os 4 temperamentos. Eles se opõem 2 a 2.
O oposto do melancólico tá exatamente na extremidade oposta desses quadradinhos, né? O oposto da moça com a lupa são as moças se divertindo e rindo, né? O oposto do melancólico é o sanguíneo, o oposto do sanguíneo é o melancólico. E os outros dois que sobraram são opostos entre si também. O oposto do fleumático é o colérico, o oposto do colérico é o fleumático. O colérico é corajoso, decidido, impaciente. O fleumático é mais temeroso, mais ponderado, mais paciente, né? E o colérico, o melancólico e o sanguíneo também são opostos, porque o colérico é sério, o sanguíneo é brincalhão. O colérico não, melancólico. O melancólico é sério, o sanguíneo é brincalhão. O melancólico é observador, o sanguíneo é avoado. O melancólico é todo caladão, gosta de ficar isolado, antissocial. O sanguíneo é festeiro, adora estar rodeado por gente. Então, esses são os 4 temperamentos de um jeito muito, muito resumido, né? E quando a gente sabe das motivações deles, né, recapitulando o que eu já falei em outras aulas, né, o melancólico busca entender todas as coisas e alcançar a perfeição. O colérico busca poder e conseguir se destacar como líder de todos. O sanguíneo busca diversão, fugir da dor, né? E o fleumático busca paz, tranquilidade, segurança, ausência de problemas, né? Então, sabendo essas coisas, a gente consegue entender e até prever, né, como é que eles vão reagir do jeito que eles reagem, né? Então, vamos para a aula de hoje, né, começando com os esquemas mentais de cada temperamento e como eles encaram o ensino ao vivo e o ensino via internet. Então, falando de internet, vou colocar uma observação aqui. A internet costuma ser usada para 4 coisas fundamentais, né? Para comércio, para vender, comprar alguma coisa, né? Hoje em dia, por exemplo, em tempos de pandemia, né? Como do coronavírus, né? Muita gente, até mesmo quem não usava muito a internet, né? Muita gente está usando a internet para comprar coisas, né? E receber em casa, né? Mesmo que não seja a internet no computador, seja no celular, né, seja por aplicativos, isso tudo é internet, né? Então, a gente usa muito a internet para comércio, né? Um segundo motivo é para diversão, né? Para ver memes, compartilhar vídeos engraçados ou só assistir os que caem lá sugeridos pelo YouTube, para a gente jogar sozinho ou com outras pessoas, né? Jogar online, né? Então a internet também é muito usada para diversão, para assistir programas, né, de TV por assinatura, programas no YouTube, né? A gente pode realmente se divertir muito usando a internet. A gente também pode usar a internet por um terceiro motivo, que é a conexão com as pessoas, né? Para mandar e-mails, ler os e-mails que os outros mandam para a gente, para fazer reuniões virtuais, né? Que em tempo de pandemia, nossa, se usa muito, né? Reuniões virtuais, para participar de redes sociais, colocar comentários aos vídeos que a gente assistiu, né? Para postar fotos nossas, né? Para que as outras pessoas vejam, curtam, compartilhem, né? Essa coisa toda, né? Isso é conexão com as outras pessoas, né? E um quarto motivo é para obter informação, né? Para dar informação para alguém. Que tipo de informação? Notícias, né? O que está rolando no mundo, né? Hoje, né? O que aconteceu ontem, né? Para tirar dúvidas, por exemplo. Eu uso muito a internet para tirar dúvidas. Às vezes eu penso assim, será que em que ano foi que aconteceu o fato X? Aí eu vou lá e coloco rapidinho no celular, aí o Google me diz, né? O fato X aconteceu no ano tal, né? Quem são os filhos de não sei quem? Aí boto lá no Google, o Google me fornece essas informações, né? A gente também pode obter informação aprendendo como se faz alguma coisa ou ensinando, né? Como é que se faz alguma coisa. O YouTube existe, no meu entender, fundamentalmente para isso, né? Uma grande parte dos vídeos do YouTube
Não só no YouTube, né? Mas às vezes tem muitos textos que ensinam também como fazer alguma coisa, né? Muitos cursos online são baseados nessa capacidade da internet de dar para a gente informação. Então são essas 4 coisas: comércio, diversão, conexão entre as pessoas e informação, né? Então, vamos ver então como é que os melancólicos, né? Cada um dos temperamentos, começando pelos melancólicos, como é o que eles encaram a respeito da internet, né? Do ensino, da aprendizagem, né? Então, o que o melancólico acha da internet? Ele acha a internet interessante como uma ferramenta eficiente, mas nem sempre confiável. Ele é muito crítico, lembra, né? Então, o melancólico vai muito pensar assim: esse negócio, ler livro online, não confio nisso. O melancólico é um ser que gosta de livro físico. Ele gosta de ter o livro, de fazer marcas, né? Sublinhar, né? De reler, de guardar o livro. Os livros mais queridos para o melancólico, ele guarda para a vida toda, né? Então, ele gosta da internet porque ele acha que é uma ferramenta assim, ágil, tal, eficiente. Às vezes é mais rápido você achar uma coisa na internet do que num livro mesmo, né? Por exemplo, a Bíblia, né? Às vezes, para você achar um versículo, é muito mais fácil você achar num aplicativo. Eu tenho o aplicativo da Bíblia no celular, né? Às vezes é muito mais rápido. Eu ia achar, por exemplo, Esther 4, né? Capítulo 4, verso 5. Né? Eu boto ali no aplicativo no instante, do que ficar ali folheando as páginas, né? Então, o melancólico aprecia isso na internet, mas ele sabe que nem tudo que tem na internet é confiável, né? E ele é muito crítico em relação a isso, ele fica muito com o pé atrás, né? E ele vai usar a internet para comprar e vender coisas, né? Porque ele acha muito útil isso, né? Para conseguir informações sobre fatos e sobre ideias também, né? Sobre coisas que aconteceram, né? Sobre os pensamentos de outras pessoas, né? Ele vai usar muito a internet para essas coisas, né? Mas ele vai criticar muito, ele vai ler essas coisas, ler ou assistir, né, se for em forma de vídeo, né, para ver se tem sentido, se tem lógica e se não são falsas, né? Ele é muito, muito crítico em relação a essas coisas. E ele vai usar principalmente para aprender, né? Ele vê a internet como o grande meio da gente aprender coisas hoje em dia. Desde as coisas assim mais banais, como se descasca alho, né? Até as coisas mais complexas. Como é construído um foguete espacial, né? Ele vai usar muito para aprender as coisas, né? Mas ele vai achar a internet uma perda de tempo para se divertir. O melancólico típico, se ele não tiver sanguíneo misturado, ele vai achar uma perda de tempo. Esse negócio de rede social, ele vai achar uma bobagem sem tamanho, né? E eu tenho perfil no Instagram, eu tenho página no Facebook, e eu tenho os 2 canais no YouTube, né? Eu gosto muito do YouTube, mas eu sou muito crítica em relação ao Facebook. Eu acho que não é o lugar por excelência para a gente aprender alguma coisa. E em relação ao Instagram, então, porque o Instagram, os vídeos são pequenos, não cabe um tempo significativo de vídeo ali, né? Eu acho o Instagram muito superficial, muito. Eu tenho assim, porque tem gente que só me conhece pelo Instagram, né? Meio como uma ferramenta, mas eu não gosto do Instagram. Nossa, acho de uma futilidade sem tamanho. Ficar compartilhando o que eu tô comendo, né? A roupa do dia, para o melancólico típico, e olha que eu não sou nem melancólica típica, eu sou melancólica artística, né? Mas o melancólico científico, por exemplo, que é o típico, ele acha uma bobagem sem tamanho, né? E o melancólico vai ser o estudante por excelência. Ele passa a vida inteira dele aprendendo alguma coisa, ele adora aprender. E ele vai ser um aprendedor, né? Um estudante, né? Um aprendiz. Aproveitando sempre para aprender, seja o que for, na internet, né, por meio de curso online, por meio de curso presencial, por meio de livros, por meio de conversas com outras pessoas, por meio de observação, né, do que está rolando. E ele vai também aproveitar não só para aprender, mas para ensinar o que ele souber, né, e
o que ele aprende, né? Geralmente ele gosta de aprender coisas que ele considera úteis, importantes para ele se tornar melhor, as outras pessoas se tornarem melhores, o mundo se tornar melhor. E ele vai ter prazer em ensinar o que ele souber, né? Mas ele vai querer ensinar a quem se interessar, né? Se a pessoa começa a questionar muito o que ele está ensinando, ele fala, eu não quero te ensinar não, eu quero ensinar para quem quer aprender. Se você quer só ficar questionando, eu não quero saber de ensinar para você não. Ele é muito seletivo também nos candidatos a alunos dele, né? E se ninguém quiser aprender, ele simplesmente guarda para si, não vai ficar sofrendo nem nada. Fala, eu aprendi, para mim tá sendo bom. Ah, você não quer? Problema seu, vai viver sua vida, eu vou viver a minha, né? O melancólico é muito assim, né? E o que ele vai ensinar geralmente vão ser coisas ligadas a abstrações, são ligadas à psicologia, à filosofia, a artes, a matemática, né? Mesmo que sejam coisas práticas, mas são coisas que têm algum aspecto de abstração, né? O colérico, o que ele acha da internet? Ele acha que a internet é uma ferramenta muito ágil para se conseguir qualquer coisa, né? Principalmente no mundo dos negócios. O homem ou mulher de negócios típico é o colérico, né? Como primeiro ou segundo temperamento. E o colérico vai usar a internet eminentemente para vender, eventualmente para comprar, mas principalmente para vender o que ele quiser vender, né? Porque o colérico é um empreendedor, né? E ele acha que a internet é uma ferramenta maravilhosa para alavancar as vendas dele, né? E vai também usar para conseguir informações que interessem a ele, sobre notícias, por exemplo, mercado financeiro, política, coisas que afetem o mundo dos negócios dele, né? E ele só vai se interessar por conexão, que eu falei, né? Tem os quatro aspectos, né? Comércio, informação, conexão e informação, né? Ele só vai se interessar por essas coisas se essas coisas de alguma forma diversão, né? Diversão, informação, conexão e comércio, né? Ele só vai se interessar pelas coisas que não tenham a ver com comércio, com comércio e informação, se de alguma forma isso for o meio dele se beneficiar. Então, conexão com outras pessoas. Ele é colérico. Se por meio do estabelecimento de conexão ele conseguir fazer com que as pessoas comprem mais dele, ele vai querer se interessar, né? A diversão, se ele proporcionar algum entretenimento, né, e as pessoas de alguma forma se interessarem mais em comprar dele, ele vai se interessar também. Se não, ele descarta, não quer saber. O colérico vai ser o fazedor por excelência, né? Tanto no ensino quanto na aprendizagem. Então ele vai tomar as rédeas do que ele precisar aprender ou precisar ensinar, e ele vai se ater somente, né, vai se limitar só ao que ele considera necessário, né? Ele vai querer aprender só o suficiente para ele aprender e começar a colocar as coisas para funcionarem. Ou ele vai ensinar só aquilo que ele considera o suficiente para as pessoas aprenderem e começarem a praticar, né? Muito detalhe, a teoria por trás, ele não se interessa. O melancólico se interessa, o colérico não, né? O colérico ensina os princípios que estão por trás de toda aquela coisa. O colérico não quer nem saber de princípios. É isso que dá certo? É isso que funciona? É isso que eu quero aprender e é isso que eu vou ensinar, né? Só isso, né? De um jeito muito prático e muito direto. Como fazer XYZ? Sem se interessar pelo motivo. É assim que ele ensina e que ele aprende. Só, né? Rápido e rasteiro. O sanguíneo, o que ele acha da internet? Ele acha a internet maravilhosa. Ele é um entusiasta, né, da internet. Adora a internet, né? Principalmente para conexão e diversão, né? Ele é fã de redes sociais. Ele vai ter perfil em tudo que é rede. Ele vai ter canal no YouTube, vai ter perfil no Instagram, vai ter perfil no Facebook,
no Twitter, no Snapchat, tudo, né? Tudo que é rede social. Ah, inventaram uma rede social. O sanguíneo vai lá, né? Ah, inventaram 15 redes sociais. Ele vai criar perfil em todas as 15. Né? O sanguíneo quer se conectar. E ele quer ter perfil em todas as redes sociais. Ele quer ser encontrado e quer encontrar gente. Né? E ele quer se divertir também com a internet. Ele adora receber e repassar memes, vídeos engraçados. Adora isso. Adora se divertir na internet também, mas é sempre assim, jogo com equipe. Né? Vai jogar? É em equipe. Ele contra outro? Não. Ele contra outro vai ser o colérico. O colérico vai gostar. Né? Um jogador contra o outro. Né? Um player contra o outro. O sanguíneo, não, é em equipe. Né? Em grupo. Né? E o sanguíneo também vai viver comprando mil coisas. Muitas vezes supérfluas. Né? E vai se interessar por informações. Não é assim, por exemplo, a política, o que está rolando na política? Não. Então, por exemplo, sobre o presidente, os ministros, né? Ele vai querer ver piadas que fizeram sobre o presidente e os ministros. Isso ele vai querer. Agora, informação séria sobre política, economia, né? Panorama mundial, ele não vai querer saber. Só se tiver alguma coisa engraçada, aí ele vai querer saber. Né? Ele vai se interessar muito por informações mesmo, sobre pessoas famosas, sobre o mundo do show business, o mundo do entretenimento. Né? Ele adora essas coisas, sobre moda, sobre maquiagem, viagens, essas coisas assim são do interesse dele. Aí ele vai querer informações. Né? E ele não vai se interessar muito por cursos ou por ensino formal. Né? Em geral, ele não gosta muito, ele nunca gosta. Desde pequenininho, ele não gosta muito da escola. Né, o que a escola tem para ensinar, mas ele gosta muito dos colegas, né, dos amigos que ele fala, ele considera os colegas tudo amigo dele, né, mas ele vai aprender muita coisa na internet, e vai ensinar também de um jeito informal. Curso, né, ensino formal, ele não é fã, mas ele aprende muita coisa, o sanguíneo sabe muita coisa, que ele aprendeu com os amigos, no dia a dia, né, e ele ensina muita coisa também. Né? Se você vê, por exemplo, um grupo de sanguíneos, eles estão o tempo inteiro ensinando uns para os outros. Tudo na base da informalidade, tudo coisas que eles acham interessantes, divertidas, legais. Né? O último boato que está rolando, eles estão repassando. Né? Muita conversa, muita diversão, muita interação, compartilhamento de novidades. Né? Sempre, sempre. É assim que o sanguíneo aprende e ensina. E o fleumático? O que o fleumático acha da internet? Ele acha a internet ótima para fazer tudo sem nem precisar sair de casa, no conforto do lar, né? Sem precisar se expor. Então ele vai usar a internet muito para comprar, mais raramente para vender. Né? O fleumático compra, né? Mas geralmente ele não vende, não. Ele pode, às vezes ele dá, né? As coisas que ele não quer mais, ele muitas vezes dá. Né, mas comprar, ele gosta de usar a internet para comprar, se ele achar que é um site confiável. Né? Ele usa a internet também para se divertir, recebendo memes e piadas. Ele gosta de participar de grupos de WhatsApp e tal, mas ele, em geral, ele não tem a iniciativa de postar alguma coisa. Né? Mas ele gosta muito de consumir, ele observa as coisas que tem lá e vai consumindo. Né? Ele não cria memes, às vezes ele repassa, né? Mas criar, por exemplo, ele não cria. Né? Ele vai gostar de ver as notícias também, até para se prevenir de problemas que possam surgir a partir daquelas notícias, daquelas coisas que estão acontecendo. Né? E, como eu disse, vai gostar muito de participar de grupos, né? Mas sempre de um jeito muito mais passivo. Né? Ele vai ser o inseguro por excelência, né? Achando que não tem qualificações suficientes para ensinar, não tem o que ensinar para os outros, né? Ele vai ser inseguro para aprender também, achando que eu não tenho o suficiente para eu aprender, né? Ou para colocar em prática alguma coisa que ele aprender. Né? Eu não sou inteligente o suficiente, eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho informação suficiente, eu não tenho autoconfiança, eu não tenho o apoio das pessoas, e por aí vai. Né? E ele sempre vai querer se preparar antes de aprender ou de ensinar alguma coisa, com medo de se dar mal na hora H. Né? E talvez ele nunca chegue a fazer realmente, né, aquilo que ele aprender, ou nunca chegue realmente a ensinar para alguém.
né? Mas vai querer se preparar e tal, fazer uns scripts e tal. E ele sempre vai tentar ajudar as pessoas, né? Mesmo assim, né? Mesmo com receio, ele sempre vai querer ajudar pessoas que saibam menos do que ele, né? Então, por exemplo, se tem alguma coisa que ele sabe, ele está vendo que o outro não sabe, ele não vai guardar a informação para ele vai compartilhar, né? Só que ele se sente incapaz, mesmo assim, mas aí ele vai lá e vai compartilhar um pouco que ele sabe, né? Às vezes, se for um negócio assim mais complexo, que ele pensa assim, não, eu sei, mas eu não tenho certeza se é isso mesmo, né? E se eu tiver equivocado, né? Talvez ele acabe nem ajudando, né? E guarde a informação para ele, por mais que ele queira agir, sendo dominado pelo medo ou pela simples inércia mesmo, né? Ele vai sempre precisar muito de incentivo das outras pessoas para vencer a inércia e o temor dele, né? Um exemplo que eu lembro, porque eu não sou fleumática, eu sou melancólica, mas eu tenho um componente fleumático muito importante na minha personalidade, né? E eu costuro desde que eu tinha 12, 13 anos, né? Minha mãe me ensinou e eu sempre gostei de costurar. E eu lembro quando eu estava para me casar, eu tinha 21 anos, né? 20 para 21. Eu me casei com 22. Eu já tinha 21 anos. Eu estava noiva e meu marido falava assim, porque eu tenho que comprar vestido de noiva e tal. E aí ele chegou para mim e falou assim, você não costura? Faz o seu vestido. Aí eu falei, não, mas vestido de noiva não é que nem fazer uma blusa. É mais complexo, é mais complicado. Ali eu fazia blusa, fazia vestido, fazia calça comprida, fazia de tudo, né? Aí ele fala, não, você consegue. Eu sei que você consegue. Você sabe costurar, você consegue. Ele me incentivou tanto que eu pensei, eu vou fazer. Aí fui, comprei tecido e tal, decidi como que ia ser. E o interessante é que eu nem resolvi fazer um vestido cujo molde eu já tivesse completo. Eu escolhi um vestido que eu tinha visto no anúncio, achei bonito e eu queria fazer exatamente daquele jeito. Aí o que eu fiz? Eu peguei a manga de um modelo, peguei o corpo de outro modelo, a saia de outro e tal, e fui juntando e fiz o meu vestido. E realmente deu certo, né? E eu me achava incapaz de fazer aquilo. Mas o meu marido, que na época era meu noivo, né, ele viu que eu tinha capacidade, me incentivou, ele precisou me incentivar muito para que eu topasse fazer. E eu fiz e deu certo, né? E o fleumático é assim, ele precisa de muito incentivo para ele realmente sair da inércia dele, né? Como cada temperamento ensina e por que cada temperamento ensina? Começando pelo melancólico. O melancólico vai querer ensinar porque ele ama aprender e ensinar, né? Ele ama aprender e ele quer compartilhar as coisas que ele ensina. Ele acha que aprender é um meio da pessoa se tornar melhor. E ele vai querer ensinar para que as outras pessoas se tornem melhores também. E ele quer dar para todo mundo a chance de se tornar melhor, mais perfeito, né? Como ele está procurando ser também. Por isso, ele vai ensinar o modo mais lógico de conseguir alguma coisa, conseguir fazer alguma coisa, né? Ele vai sempre... Cada temperamento vai querer ensinar o modo mais de se conseguir fazer algo, né? E o melancólico vai ensinar o modo mais lógico de se fazer alguma coisa. E ele vai ensinar de um jeito mais teórico, vai ensinar os fundamentos, os princípios, né? Ele acha assim, se eu ensino os princípios, como é que a coisa funciona, a pessoa que está aprendendo consegue extrapolar para qualquer coisa, né? Porque ele aprende assim, ele aprende por princípios, ele pensa assim, eu entendi a mecânica do negócio e eu consigo extrapolar isso para outras áreas, né? Então ele acha que qualquer um deve aprender assim também para conseguir extrapolar também. E ele é um professor muito sério e muito exigente. O colérico vai querer ensinar porque ele acha que outras pessoas ensinam errado. Se ele está vendo que alguém está ensinando e tá certo, tá tudo bem, ele deixa, né? Agora, se ele acha que o outro está ensinando e está errado, né, nem aquilo não, ele vai dizer, deixa que eu ensino melhor, né? Ele acha que ele ensina melhor, né? Ou então, porque ele acha que ensinando o que ele vai ensinar, ele vai ter ascendência sobre a outra pessoa e provavelmente vai ganhar alguma coisa se o outro aprender. Por exemplo, a lealdade dele, a gratidão, a obediência dele, vai ser considerado o melhor professor, vai conseguir a cooperação dele para alcançar
sei lá qual meta que ele tenha, né? Qual alvo que ele tenha, né? E ele vai ensinar o modo mais rápido, né, de conseguir alguma coisa. Ele ensina de um jeito sempre muito prático, muito experimental. Ele fala, é assim que você faz. Ó. Então, por exemplo, o melancólico vai ensinar a costurar, ele vai explicar por que você pega um molde, por que você corta assim, por que às vezes o molde tem que ser duplicado, por que ele tem que ter essa forma assim. Ele vai ensinar os porquês. Né? Porque ele acha que se a pessoa entender, pronto, meio caminho andado. O colérico vai escrever assim, ó, o molde é isso, você bota aqui, você prende assim, você corta assado, você põe na máquina e pronto. É assim que faz. Né? Ele é muito direto, né? E muito prático. E ele não perde tempo, na visão dele é perda de tempo. Né? Com explicações além do que aquilo, do necessário para o negócio ganhar vida. Né? E ele é um professor muito mandão e muito cheio de energia. O sanguíneo, ele vai querer ensinar porque ele quer se conectar com as outras pessoas e quer trazer as outras pessoas para o grupo dele e para as experiências dele. Né? Ele quer que a pessoa, né, que está aprendendo alguma coisa com ele se torne amiga dele. Né? Todo sanguíneo quer ser amigo das outras pessoas. Né? E ele vai ensinar sempre o modo mais legal e interessante de conseguir alguma coisa. Então, se o sanguíneo vai ensinar costurar, né? Continuando esse exemplo da costura, né? Ele vai ensinar a fazer alguma coisa divertida, interessante, diferente do que os outros têm, né? Vai dar uns macetes para fazer um negócio assim mais legal, né? Nossa, vai ensinar sempre de um jeito assim muito, muito leve, muito divertido. Né? Ele vai colocar assim, ó, para você não esquecer, aí ele vai colocar uma musiquinha, uma paródia, para a pessoa não esquecer nunca, sei lá o que ele esteja ensinando. Né? Ele ensina muito de um jeito leve e divertido. Né? E ele é um professor assim, muito avoado. Às vezes ele não presta muita atenção a detalhes, às vezes o aluno chega e fala assim, mas isso aqui, por exemplo, sou um aluno melancólico, né, que presta atenção a detalhes. Mas isso aqui tem certeza que vai dar certo, porque X com Y não está batendo. Aí ele vai parar e vai olhar assim. É que eu esqueci de um detalhe importante, que é tal. Mas ele é um professor muito avoado e muito divertido. E o fleumático, por que vai querer ensinar? Porque ele realmente se importa com as outras pessoas. E ele quer ajudar as outras pessoas a terem uma vida melhor, mais tranquila, como a dele. Né? Como ele quer ter uma vida melhor e mais tranquila, ele acha que todo mundo quer e todo mundo merece. Né? E ele vai querer ensinar o jeito mais fácil e seguro de se conseguir alguma coisa. Né? Então, se for costura, né? Ele vai sempre chegar e falar assim, ó, o jeito mais fácil é você já chegar, compra o figurino, você escolhe o molde, o modelo é esse, tem molde? Tem. Você vai, corta, é do seu tamanho? Você vai, corta exatamente do jeito que está ali, faz, pronto, é o jeito mais fácil, mais seguro, não tem erro de você fazer assim. Né? E ele vai ensinar sempre de um jeito muito tradicional, né? Porque ele não vai inventar, não vai inovar. Quem vai inovar? Um colérico vai querer inovar, um sanguíneo talvez queira inovar, né? Porque o sanguíneo gosta de novidades. Né? Um melancólico talvez ele pense assim, porque o melancólico é crítico, né? Ele vai falar, não, eu aprendi assim, mas pensando bem, esse não é o melhor jeito. Né? E ele vai criar um novo sistema diferente e vai ensinar aquele sistema. Mas o fleumático não vai inventar. Não, até aqui tem dado certo assim, e é assim que eu vou ensinar. Né? Porque antes fizeram, deu certo, eu não vou inventar. Senão, estou arriscado a fazer besteira. Né? Arriscado a dar errado. Ele vai ser um professor interessado. Ele sempre vai se interessar pelos alunos, né? Ou, sei lá, os amigos, sei lá quem que ele tiver para quem ele estiver ensinando. Mas ele pode aparentar desinteresse. Né? Parecer que ele não está nem aí para todo mundo. E é bem o contrário do que ele está pensando e sentindo. Né? O fleumático, por não mostrar as emoções dele, por ter um jeito assim muito tranquilo, muito calmo, muitas vezes ele passa a impressão de ser desinteressado, a não ser que ele tenha
algo mais de sanguíneo ou colérico. Aí ele mostra um interesse maior, né? Como é que cada temperamento aprende melhor? Porque existe um lapso, né? Um gap, né? Entre uma espécie de abismozinho, né? Entre as mentes de professores e de alunos de temperamentos diferentes. E é importante que a gente entenda como é que cada temperamento aprende melhor. O melancólico, né, digamos que você queira ensinar alguma coisa, você é pai ou mãe, você tem um filho que é melancólico, você quer que ele aprenda alguma coisa, né? O melancólico vai aprender por princípios e conceitos, entendendo a teoria fundamental, né, de uma forma lógica e aprofundada. Se ele consegue entender essa teoria, né, de um jeito lógico, aí ele consegue entender todos os desdobramentos, partir para a prática, né? Mas o melancólico precisa entender os princípios. Tipo assim, a regra para isso é assim, ó, tem essa regra. E as exceções são A, B, C e D. Mas a regra é essa. E essas exceções vão acontecer quando parará. É assim que o melancólico entende. A mente dele é toda muito esquematizada. E ele aprende só se ele colocar ordem no caos, né? O colérico vai aprender colocando em prática e fazendo questionamentos sobre o que ele acha que ele já sabe. Então, se você vai ensinar alguma coisa que o colérico acha que ele já sabe, ele vai te questionar o tempo inteiro, até você demonstrar os furos que existem naquilo que ele acha que ele já sabe. Aí ele vai ganhar, você vai ganhar o respeito dele, né? Aí ele vai dar atenção para você e querer saber o que você tem para ensinar para ele, porque você desmontou aquilo que ele achava que ele já sabia, né? E para um melancólico, por exemplo, não é muito difícil desmontar o que um colérico acha, né, que sabe, porque os dois são racionais, mas o colérico deixa algumas pontas soltas, ele não presta tanta atenção a detalhe quanto o melancólico presta, né? Então, às vezes, o melancólico fala, não, isso que você está ensinando está errado por causa disso, isso. Aí o melancólico chega e fala assim, não, mas você está esquecendo um detalhe, que é esse assim, assim. Aí, isso que você está fazendo está errado por causa disso. Aí vai ganhar o respeito do colérico, né? O colérico, ele questiona, né? Mas é porque ele não quer ser passado para trás, ele não quer ser enganado, e ele quer sempre fazer as coisas de um jeito diferente. Ele é muito contestador, né? Porque ele não quer ser manipulado, né? Ele prefere manipular, e ele quer fazer as coisas de um jeito melhor do que o de todo mundo, né? E o sanguíneo, ele vai aprender se ele achar aquilo, né, o processo de aprendizagem, divertido, e se ele puder se expressar também. Então, seja o que for que você quer ensinar para o sanguíneo, tem que ter diversão, tem que ter graça, tem que ter riso, piada, por exemplo, né? E tem que dar oportunidade para ele se expressar. Se ele ficar só ouvindo, você está vendo o sanguíneo muito quieto, prestando atenção, com cara de quem está prestando atenção em você, pode ter certeza, a mente dele está voando em outro lugar. Ele está ali só de corpo presente, né? Sanguíneo quieto é sanguíneo com a mente viajando, né? Então, se você quer ensinar para o sanguíneo, dê para ele a oportunidade dele se expressar. Você chegue, ensine, faça perguntas, dê para ele a oportunidade de responder, de perguntar para você também. Ele tem que se expressar, ele tem que interagir com você. E tem que ser na base da graça. Você faz graça, dá oportunidade para ele fazer graça também, né, com controle, mas tem que ter, né? Senão ele vai achar chato, né? E o que ele acha chato, o máximo que ele consegue é decorar. No máximo, né? E aprender superficialmente. E dali a 3 dias, 1 mês, 1 ano, pode ter certeza, ele não sabe mais, ele esqueceu, ficou na memória de curta duração, né? Então, se você quer que um sanguíneo aprenda mesmo, tem que ser na base da diversão e da interação, tá? E o fleumático, ele vai aprender por meio de um passo a passo detalhado, que dê para ele segurança, para ele poder agir, né? E se ele tiver certeza que ele vai poder ser ajudado por outras pessoas, pode ser por você mesmo que está ensinando,
ou por outras pessoas, né? Então, por exemplo, na casa, né? Você tá querendo ensinar para o seu filho fleumático alguma coisa, tem que ser num passo a passo, explicadinho, né? E com a sua ajuda e com a ajuda dos irmãos dele, né? Se tiver irmãos. Aí ele precisa de segurança para agir, senão ele não vai agir, né? Ele vai ficar paralisado. Como é que a gente consegue evitar de chatear os professores, né, as pessoas que estão ensinando alguma coisa para a gente, de qualquer temperamento, e conseguir aprender melhor com os professores? Por exemplo, um melancólico, né, o professor melancólico, ele não gosta de aluno que acha que já sabe o suficiente, né? Eu sei que ele vai me ensinar, não precisa aprender não. Né? O colérico é muito assim, né? E é precipitado. Não vai gostar também de aluno que faz tudo de qualquer jeito. A professora mandou fazer, tá, eu vou fazer. Vem ali de qualquer jeito só para acabar. O sanguíneo é assim, né? Fica tudo estrambelhado, mal feito, né? É desorganizado, né? Não gosta também de aluno desanimado para aprender as coisas em detalhe. E o fleumático é meio desanimado assim. Se ele acha que o negócio é difícil, aí é detalhe e é difícil de ser feito, ele vai desanimar e isso vai desagradar ao melancólico, né? O fleumático vai querer ter menos trabalho, né? Mas o melancólico vai valorizar aqueles alunos que tenham humildade para aprender alguma coisa mais, mesmo que seja alguma coisa que ele já sabe, mas pensa assim, não pode ser que o professor vai me ensinar um aspecto, né, que eu ainda não tinha percebido, né? Isso ele vai valorizar, ele vai gostar. Vai gostar também de alunos que fazem a sua parte com dedicação, né? Não fazem tudo assim de qualquer jeito, mas que fazem o possível para fazer bem feito. Alunos que fazem perguntas inteligentes também. Alunos que mostrem interesse naquilo que ele tem para ensinar, né? O colérico não gosta de alunos que não se concentram, né? O colérico é muito focado, né? E aqueles alunos que estão voando e tal, que fazem pergunta que parece que dá para perceber pela pergunta que não estavam prestando atenção no que ele estava ensinando, ele não vai gostar. Sabe quem é assim? O sanguíneo, né? Ele voa de vez em quando, por mais que ele queira se concentrar, de vez em quando a mente dele voa assim, sem querer, né? E o sanguíneo fica muito estressado, se ele fica concentrado, se ele tenta ficar concentrado muito tempo, prestando atenção em alguma coisa, ele acha estressante, né? Mas o fato é que o colérico não gosta de aluno que não se concentra, né? Ele não gosta também de aluno que pede muito detalhe teórico sobre aquilo que ele está ensinando, como os melancólicos fazem. O colérico não tem paciência para detalhe, né? Então, se ele se vê sendo exprimido pelo melancólico em busca de detalhe, ele pode até estourar com o melancólico, né? Não gostam também de alunos apáticos, né? Que fica assim meio paradão e tal. O fleumático é assim, né? Ele precisa de um passo a passo, precisa de um incentivo, né? Precisa da ajuda de outras pessoas. Mas o colérico vai valorizar alunos que não desviam a atenção, que estão ali focados, prestando atenção, que não estão distraindo os outros com conversa, né? Que colocam a mão na massa, o professor ensinou e falou, vai lá e faz logo, não fica enrolando, né? Que fazem tudo com energia, com animação e tal, que investigam a teoria por trás da prática fora da aula. Procurem o professor fora da aula, porque na hora da aula ele quer ensinar aquilo que ele se propôs a ensinar. E o sanguíneo, do que ele não gosta nos alunos, né? Ele não gosta de aluno que parece estressado, né? Vamos lá, vamos fazer, tá demorando muito, vamos. O colérico é assim, né? E o sanguíneo acha que esse tipo de aluno não está se divertindo e que a gente precisa se divertir em tudo que a gente faz, mesmo que seja para aprender física quântica. Se o professor for sanguíneo, apesar de não ser muito comum ver sanguíneo tentando ensinar física quântica, né? Seja qual for o assunto, o sanguíneo acha que se é para você aprender, é para você aprender se divertindo, de um jeito leve. Aliás, eu tive um professor de física, né, quando eu estava fazendo engenharia, eu tive um professor, ele tinha sanguíneo, né, dava para ver que ele tinha sanguíneo. Ele ensinava física de um jeito tão leve, né, ele tinha sanguíneo, mas ele tinha melancólico também. Foi o melhor professor de física que eu tive, né? Ele ensinava as coisas de um jeito muito leve, e dava para ver que ele se divertia realmente durante a aula, né?
eu gostei demais, eu aprendi realmente, né? E foi de um jeito muito divertido. E eram coisas complicadas, né? Em engenharia, né? Para você ter ideia. O sanguíneo também não gosta daquele aluno que quer saber tudo em detalhes, como o melancólico, né? O melancólico é muito profundo, né? E ele parece ser um cara questionador e chato, né? Principalmente para o sanguíneo. O sanguíneo não gosta disso, né? Não gosta mesmo. Ele não gosta de alunos desanimados, porque ele é um entusiasmado, né? O sanguíneo é o senhor entusiasmado ou a senhora entusiasmada, né? E o fleumático é desanimado, né? Parece desinteressado. E o sanguíneo não vai gostar disso, né? Mas, por outro lado, o sanguíneo vai valorizar os alunos que entram no clima da aula. É para brincar, se divertir, e os alunos estão rindo ali junto, ele já vai simpatizar de cara com esses alunos, né? Ele vai gostar também dos alunos que participam ativamente, fazem perguntas, né? Que, nossa, ele gosta de participação, né? Que mostram entusiasmo, né? Mas ele gosta de alunos que fazem perguntas difíceis depois da aula, para não ter o risco dele de perguntar alguma coisa que ele não sabe. Então, ele prefere que as perguntas difíceis sejam deixadas para depois, que aí, se for o caso, ele fala, não, deixa eu procurar no livro e tal, né? Ele procura ajuda, se for preciso. E o fleumático, do que ele não gosta? Ele não gosta de aluno que questiona tradições. Lembra que ele ensina, né, de um jeito mais tradicional, porque ele fala, não, até aqui foi assim que eu aprendi, tem dado certo, é isso que eu vou ensinar, né? E o colérico questiona tradições, né? O colérico é muito questionador, né? E ele acha que questionar, o fleumático acha que questionar tradições é criar problema onde não precisa, né? Ele também, o fleumático também não gosta de aluno que fica em conversas paralelas, atrapalhando a aula. Quem é que faz isso? O sanguíneo, né? Porque as conversas paralelas tiram a atenção do aluno do que o professor está falando, né? E isso dificulta a vida do colega, a vida do próprio sanguíneo que está ali puxando conversa, e dificulta a vida do professor que está ali tentando ensinar, vai ter que ficar repetindo, né? Porque não estavam prestando atenção. O professor fleumático também não gosta de aluno que pede detalhes na frente de todo mundo. Ele não é melancólico. O melancólico gosta disso, né? E o fleumático tem receio de passar vergonha, né? Então, ele não gosta de alunos que ficam pedindo muito detalhe, fazendo perguntas difíceis na frente de todo mundo, não. Mas o professor fleumático vai valorizar os alunos que são pacientes, calmos, gentis, que ouvem o que ele tem a dizer, que pedem a ajuda dele e que guardam as perguntas difíceis para depois da aula, quando não estiver na frente de todo mundo. Como é que você pode adaptar as suas preferências de temperamento e conseguir se conectar com os seus alunos e ensinar de verdade para as pessoas com quem você se importa? Bom, o professor que entende e aplica isso, né, de conseguir se conectar com o outro, colocando um pouquinho, adaptando, né, o seu jeito e colocando um pouquinho do que agrada a cada um dos 4 temperamentos em todas as suas aulas, tem o domínio da turma. É um professor que vai ser querido e vai ser respeitado. Há alguns meses, eu dei uma palestra no Instituto Federal, era uma oficina, na verdade, né? No Instituto Federal de Brasília. A maioria que estava lá eram professores, né? Como conquistar o seu aluno, como tornar o seu aluno o seu parceiro, né, durante a aula, né? E eu ensinei isso para esses professores. E teve uma professora lá, que depois chegou para mim, ela chegou para mim e falou assim, de tudo aquilo que você falou, o que eu mais guardei foi que o melancólico precisa de X, o colérico precisa de Y, o sanguíneo precisa de W e o fleumático precisa de Z. E em todas as minhas aulas, desde aquela sua oficina, em todas as minhas aulas, eu estou procurando colocar um pouquinho de X, um pouquinho de Y, um pouquinho de W e um pouquinho de Z, para que todos os alunos sejam beneficiados, sejam ajudados pela minha turma, né? Então, ela fazendo isso, como ela faz, qualquer professor tem o domínio da turma, né? E consegue estabelecer conexão e ensinar de fato, né? Aquilo que
que você pretende ensinar, porque ensinar não é só você chegar a pegar uma matéria e jogar friamente, né? Você precisa estabelecer conexão para que o outro aprenda. É um processo de duas mãos. Você ensina, mas o outro precisa aprender também, né? Então, o que o melancólico não gosta de aprender? Ele não gosta de aprender de um jeito superficial, né? De uma forma desorganizada, sem um esquema lógico fundamental. E ele vai valorizar, se você der para ele, uma teoria lógica e bem organizada, usando tabelas, esquemas, diagramas, relações entre coisas aparentemente desconexas, tarefas com dificuldade crescente. Eu tive na engenharia uma professora que era assim, ela era do departamento de matemática. Eu via nitidamente nas aulas dela. Ela dava um exercício, ela dava uma teoria, né, com o fundamento básico, né, a lógica daquela teoria, e ela era melancólica assim. E o primeiro exercício que ela dava era um exercício super simples, aplicando aquela teoria básica. Segundo exercício, ela resolvia para a gente, né, junto com a gente, para a gente entender como é que se fazia. O segundo exercício já era um pouco mais complexo. E ela resolvia e mostrava, ó, nesse caso a gente faz assim, assim, assim. E ela sempre dava 3 exercícios. O terceiro exercício era com um grau de complexidade maior. E ela falava, pronto, com isso que eu ensinei para você, você já pode ir lá no nosso livro texto, e o livro era enorme, e você já consegue resolver todos os exercícios que tem lá. É assim que o melancólico ensina, e é assim que o melancólico gosta de aprender. Tarefas com dificuldade crescente, e sempre com trabalho individual, nunca em equipe. O melancólico abomina trabalho em equipe. Ele acha que é só uma oportunidade para alguns ficarem só conversando, não fazendo nada e tal, enquanto ele fica ali carregando todo mundo nas costas, né? E geralmente é isso mesmo, né? O colérico, ele não gosta de aprender só teoria, sem ir direto ao ponto. E vai valorizar, se você der para ele, tarefas práticas e desafiadoras, aplicando conforme vai aprendendo. Ensina um pouquinho, aí já aplica logo, né? Experimentando, botando a mão na massa. É isso que ele gosta, é assim que ele aprende. Né? Se você falar uma aula inteira só de teoria, para depois seguir uma aula inteira só de prática, ele não vai aprender. Ele aprende melhor um pouquinho de teoria, um pouquinho de explicação, que não é nem teoria, né? É explicação. Um pouquinho de explicação, um pouquinho de prática. Mais um pouquinho de explicação, um pouquinho de prática. É assim que ele aprende. Ele vai guardar se ele fizer. Se ele ficar só olhando ou ouvindo, ele não vai aprender. Ele tem que fazer. O sanguíneo não gosta de aprender coisas chatas e cheias de detalhes. Não gosta. Não gosta mesmo. E vai valorizar, se você der para ele, a oportunidade de se divertir e interagir com você e com os colegas durante a aula. Com jogos, com brincadeiras, com paródias, atividades em grupo. O sanguíneo e o fleumático precisam de atividades em grupo, né? Então, o sanguíneo precisa de atividades em grupo, em que ele possa estar não só fazendo coisas, mas conversando e rindo também. O fleumático não gosta de aprender coisas difíceis e estressantes, senão ele vai desistir, ele não vai nem começar. E vai valorizar, se você der para ele, ajuda sempre que ele precisar, com o passo a passo. Eu já falei do passo a passo. Ele precisa de um passo a passo, detalhado, seguro, muitos exemplos para ele conseguir entender, trabalho em equipe, né? É assim que o fleumático vai conseguir aprender. Então, em resumo, coloque em todas as suas aulas alguma teoria lógica fundamental para os melancólicos, alguma coisa prática para os coléricos, alguma diversão para os sanguíneos e algum passo a passo para os fleumáticos. Foi isso que eu ensinei nessa oficina do Instituto Federal de Brasília, e que essa professora falou, eu aplico isso em todas as minhas aulas. Teoria, prática, diversão e passo a passo. Ela falou, e as minhas aulas ficaram muito... Ela já era considerada uma excelente professora. E a partir desses 4 elementos, ela falou, eu me tornei uma professora muito melhor, minhas aulas se tornaram muito melhores. Eu estou vendo que os alunos estão aprendendo melhor. Né? E se você não der aulas, mas quiser ensinar os seus filhos, seus amigos, né, qualquer pessoa, né, respeite as preferências do temperamento deles e aplique essas coisas que eu ensinei para conseguir que eles efetivamente aprendam.
Como é que cada temperamento pode ser um melhor professor e um melhor aluno em qualquer situação da vida? Descobrindo o seu próprio temperamento e o temperamento das outras pessoas. Aprendendo sobre a forma de ensinar e de aprender de cada um. Aceitando que Deus fez a gente assim. Né? Lidando com cada pessoa com cuidado, com respeito, mas deixando a porta aberta para que o Espírito Santo molde a gente e ensine a cada dia. E deixe os temperamentos diferentes do seu lhe ensinarem coisas boas sobre como ensinar e aprender, para que você tenha uma vida muito mais equilibrada. Então, vamos ver. O que os coléricos ensinam para a gente? A colocar em prática tudo que a gente aprender. Olha o texto que está em João, Evangelho de João, capítulo 13, verso 17. João 13, 17. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. É aquele versículo que em outra versão fala. Sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. A gente é feliz na vida com Deus, na vida cristã, na vida em geral. Se a gente coloca em prática as coisas que a gente sabe. Né? É para praticar, né? Tudo que você aprender de bom. O que os sanguíneos ensinam para nós? A transformar o aprendizado em alegria e vida. Olha só, 2 salmos. Salmo 16. Salmo 16, verso 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Ele está falando aqui da vida com Deus. Né? A vida com Deus é uma vida de se conhecer a vereda, os caminhos, né? Da vida verdadeira. Né? E a vereda da vida é uma vereda de alegria plena, tem alegria no final, mas tem alegria ao longo do caminho também. Né? Tem prazer ao lado de Deus. Né? E o Salmo 119 também, olha só, que coisa interessante. Salmo 119, verso 77. Alcance-me a tua misericórdia para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu prazer. A gente, tudo que a gente aprende, começando pelos mandamentos de Deus, a lei de Deus, tudo aquilo que Ele quer ensinar para a gente. Deus ensina muita coisa para a gente, não só na igreja, né? Fora da igreja também. Né? Tudo isso pode trazer muito prazer para a gente. Então, a gente não precisa encarar o aprendizado, né? Como uma coisa penosa, né? Como uma coisa difícil. A gente pode transformar qualquer aprendizado em motivo de alegria e de vida, né? Em prazer, né? Junto com Deus. Deus é um Deus de alegria também. Ele não é um Deus de carrancudo. Deus é um Deus de prazer e alegria também. Né? Então, transforme tudo que você estiver aprendendo em motivo de alegria, tá? Em motivo de vida de verdade. Né? O que os melancólicos ensinam para a gente? A aprender com profundidade. Olha Jeremias 33, verso 3. Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. A gente às vezes se contenta em conhecer tão pouco, né? A respeito de Deus. Eu lembro quando eu me converti, eu tinha 18 anos, e esse mundo assim da vida com Deus, para mim foi uma coisa assim tão diferente, tão nova. Eu ficava assim extasiada, maravilhada com essas coisas todas, né? E eu lembro que eu queria aprender o máximo que eu pudesse, né? E eu devorava tudo. E em poucos meses eu aprendi tanta coisa, muito. O que podiam me ensinar, eu estava lá, querendo aprender. Né? E eu cresci realmente muito rápido. Né? E comecei a ver pessoas que tinham muito mais tempo. Quando eu entrei, eu pensava assim, nossa, todo mundo... Tem gente com 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, nossa... Essas pessoas todas sabem tão mais do que eu, né? E sabiam realmente, eu não sabia nada, né? Mas em pouco tempo, coisa, por exemplo, de 2 anos,
Eu via pessoas que tinham 5, 10, 20 anos de igreja e sabiam muito menos do que eu, né? Ou pelo menos muito mais superficialmente do que eu tinha aprendido, né? E eu ficava pensando, puxa, que pena, por que será, né? E a gente muitas vezes vê nas igrejas e na vida lá fora, né? Pessoas que sabem muita coisa, mas só superficialmente, né? E a gente perde a riqueza de ser ensinado por Deus dentro e fora da igreja, né? Porque mesmo fora da igreja é Deus que ensina para nós, né? Com profundidade, coisas grandes que estariam ocultas ao nosso entendimento, né? E que Deus tem prazer em nos ensinar. E os melancólicos ensinam isso para a gente, a querer aprender com profundidade, né? E os fleumáticos ensinam a gente a ajudar quem está com dificuldade para aprender, né? De um jeito assim, realmente interessado, né? Olha o que está em Atos, no capítulo 20. Atos 20, verso 35. Em tudo o que fiz, isso é Paulo falando, né? Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. O fleumático, ele extrai a sua felicidade mais de dar do que de receber, né? E ele ensina isso para nós, né? Não é importante você aprender sozinho, né? É importante você ajudar também quem está tendo mais dificuldade do que você, ou que está tendo as mesmas dificuldades que um dia você teve e venceu, né? Então lembre dos seus irmãos, dos seus amigos, dos seus familiares, das pessoas com quem você se importa, para que você possa ajudá-los a chegarem ao mesmo lugar que você chegou, talvez até mais longe do que você, e serem felizes com Deus também, né? Essas coisas todas que eu ensino, toda aula eu falo isso, né? Tudo isso abre um mundo novo, né? De compreensão, de compaixão e de vitórias para nós, né? E para as pessoas com quem a gente convive, com a ajuda do Espírito Santo, que o Espírito Santo está realmente interessado em desenvolver em todos nós aquilo que falta para que a gente tenha o temperamento de Jesus, né? E como eu já falei no início dessa aula, hoje é dia dos namorados, né? Se você está repetindo o que eu falei, né? Se você está tendo dificuldades, né, problemas nessa área, já tem no canal 2 vídeos que podem ajudar você. Um sobre vida amorosa, dos 4 temperamentos, e outro sobre a autoestima deles, né? Então os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo, vai lá, dá uma olhadinha, né, se você quiser, né? E na próxima aula a gente vai falar sobre como cada temperamento prega e testemunha, e como se conectam com quem prega ou dá testemunho, né? Lembrando que esse mês são as nossas últimas aulas, né? Na última sexta-feira de junho vai ser a nossa última aula, então aproveite para participar, porque a gente só vai ter mais 2, tá? Vamos orar então? Senhor, obrigada por essa aula, pelos meus irmãos que puderam estar aqui assistindo. Eu peço que o Senhor aplique essas coisas ao coração deles, ajude-os a entenderem, a viverem melhor, a serem uma bênção nas tuas mãos, a serem abençoados pelas tuas mãos e pelas outras pessoas também. Ajuda-nos a crescermos para a glória do teu nome, para a realização da tua vontade aqui no nosso planeta, né, na terra, como nos céus. Muito obrigada, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, eu queria agradecer por vocês estarem estado aqui comigo essa noite, né? Desejar um fim de semana feliz, uma semana feliz também, que na próxima sexta, se você puder, você possa me acompanhar aqui, participando, fazendo suas perguntas, e que, então, você fique com Deus, né? Na paz, na alegria dele, e a gente se encontra na semana que vem, se Deus quiser. Tchau!